Graça e paz a todos. Quero também saudar aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que a palavra do Senhor também fale ao seu coração nesta noite. Nossa sociedade atual é marcada por um forte desejo por aprovação de terceiros. A busca pela honra dos outros, distribuída a nós, derramada sobre nós, passa muitas vezes a determinar a nossa própria identidade. Nós queremos ser conforme aquilo que a comunidade, a sociedade aprova como padrão. Por exemplo, muitas vezes não queremos que as pessoas percebam algumas ideias erradas. Nós temos receio de repetir a mesma roupa e a opinião pública ao nosso respeito ser de pessoas que não têm condições de comprar outras peças. Nós temos o receio, muitas vezes, de termos um certo tipo de comportamento que molde a opinião pública ao nosso próprio respeito. Então, nós sempre buscamos conduzir a nossa vida conforme a aprovação social, a aprovação de um grupo, a aprovação de certas pessoas na comunidade, na sociedade. O que Jesus fala desse estilo de vida? Um estilo de vida que busca validação em outras pessoas, que busca a aprovação de outros, que busca a honra de outros. Quero te levar para Lucas capítulo 14, vamos juntos descobrir se é plausível ao cristão se preocupar com questões de honra social, de prestígio social, de admiração social, ter receio da vergonha social, das opiniões sociais ao seu próprio respeito. Lucas capítulo 14, leia comigo dos versos 7 até o verso 11. Palavras do Senhor Jesus, seguindo nossa exposição no Evangelho de Lucas. Reparando Jesus como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Senhor, aplica essa porção nos nossos corações, nos orienta a mente, que o Teu Santo Espírito nos faça chegar à devida compreensão do Teu propósito nesse texto. Em nome de Jesus, amém. Chegamos no verso 7 de Lucas capítulo 14, Jesus continua naquele banquete oferecido por um principal da sinagoga, um membro valioso, um membro muito digno da comunidade dos fariseus. E Jesus está à sua mesa, Jesus está em uma refeição que foi ali ofertada. E nós temos já uma grande ironia aqui no verso 7. Por quê? Porque lembrem-se que no verso 1, os fariseus, os escribas, estavam observando atentamente a Cristo. Eles queriam ver a conduta de Jesus. Eles estavam procurando motivos para acusá-lo. Eles estavam buscando alguma brecha. E Jesus dá motivos. Jesus cura um homem hidrópico em dia de sábado. Mas agora, não são os fariseus que estão observando a Cristo. É Cristo quem está observando os convidados, a elite, reparando, olhando atentamente. Jesus nota um padrão aqui.
Jesus percebe que essas pessoas, esses convidados desse banquete, estão procurando os primeiros lugares. Os lugares mais acima. Os lugares mais próximos do anfitrião, daquele que está oferecendo a festa. Procurar, irmãos, os primeiros lugares é muito importante nessa cultura por uma razão. Na época de Jesus, a cultura do mundo de Jesus girava em torno de um elemento chamado de cultura da honra e da vergonha. E estes eram os principais valores da sociedade. Quanto de honra alguém tem e quanto de vergonha alguém tem. Imagine só que oportunidades, que o prestígio social, que convites para certos ambientes dependeriam do quanto de honra você tem, ou teria. O quanto de dignidade. E a vergonha, a falta de dignidade, a falta de prestígio, a falta de admiração, determinaria quão excluído você seria. Vejam que, por exemplo, aqueles que tinham a vergonha da sociedade, publicanos, fariseus, viúvas, mulheres, meretrizes, adúlteras, todos estes grupos que Jesus já se relacionou, eram seriamente rejeitados por aquela sociedade, recebiam dela altos níveis de vergonha. E os que possuem honra, a elite religiosa, os proprietários de terra, todos aqueles que tinham linhagem familiar, todos aqueles que tinham feitos grandiosos, eram generais, eram líderes de guarnições, aqueles que possuíam classe social elevada, faz parte da corte, aqueles que compõem a nobreza daquele reinado. Todas as pessoas deste grupo tinham honra e prezavam por manter essa honra e, por que não dizer, aumentar essa reputação, aumentar ainda mais o seu status diante das pessoas. Então, amados, uma das coisas que aquela sociedade mais temia era a morte social. Como assim? Alguém que tem honra e de repente, por um deslize e um vacilo, de repente agora tem da sociedade a vergonha. Perdeu o status, perdeu o prestígio, perdeu a admiração. Isso era pior que a morte física para aquela sociedade. Então, quanto mais as pessoas pudessem ter dos outros a validação, o reconhecimento, o prestígio, mais significativa seria a vida do indivíduo naquela sociedade. Então, o que eram os banquetes? Os banquetes, como este que Jesus está, nada mais eram do que espaços onde as pessoas buscavam reafirmar a sua própria honra e o seu próprio status. A começar pelo fato de ser um convidado de um banquete de um principal da sinagoga. Isso aqui já coloca o indivíduo em um pedestal. Ele já tem certa honra. Ele está na lista exclusiva de um principal da sinagoga. Mas ainda, irmãos, esses indivíduos precisavam reafirmar suas posições. Procurar os primeiros lugares na mesa de um banquete não se tratava de uma mera posição à mesa. Às vezes, quando a gente vai sentar num restaurante, se você é meio paranoico igual eu, você é homem, você vai sentar numa calçada. Regra número 1, nunca sente de costas para rua. Isso aí, você tem essa regra aí? Você é um homem de valor, você tem essa regra. Você nunca sente de costas para a rua. Você sente em uma posição que permita você ter uma visão panorâmica. Você é cuidadoso, você está em alerta. Não porque você está devendo, mas porque é instinto masculino nesse sentido. Então, os melhores lugares na mesa não tinham a ideia simplesmente de uma mera posição. Pelo contrário,
solicitar, buscar, competir pelos primeiros lugares, irmãos, era obter uma afirmação diante de todos e perante aquele anfitrião de que você tinha status, de que você tinha honra, de que você tinha prestígio. O indivíduo buscava os primeiros lugares para que aquele anfitrião, aquela pessoa honrada concedesse em reconhecimento da sua grandeza. E ao mesmo tempo, quando você era consentido a ocupar um primeiro lugar, todos os convidados olhavam para você e diziam: eita, cara de valor, esse aí é um indivíduo admirável. E quem está nos primeiros lugares, olhem para mim. Vejam quanta honra. Veja quanta presença. Buscar os primeiros lugares, amados, era a busca por aprovação, admiração. Uma evidenciação da própria honra e dignidade do indivíduo que buscava o primeiro lugar diante de todos. Já estar nos últimos lugares representaria uma propensão muito maior ao pouco prestígio, honra e admiração social. Quem ocupasse os últimos lugares seria o menos honrado, o menos considerado, o menos aprovado pelaquela sociedade. Vergonha. Nos nossos dias, existe um pouco da cultura da honra e da vergonha. Em alguns países, muito mais do que em outros. Por exemplo, na Ásia, nos países asiáticos, é muito forte a ideia da honra familiar, da honra do nome. Mas nós temos aqui ainda um certo resquício desse tipo de cultura. Por exemplo, pense nos grandes nomes e sobrenomes daqueles que compõem a elite nessa cidade. Pense em um desses nomes. Se você carrega um deles, você já é visto diferente. Você é tratado diferente. Você é considerado de forma diferente. Você tem a aprovação. Você tem uma honra superior. Você tem um prestígio maior por um simples sobrenome. Ainda na nossa cultura, se você é um empresário de sucesso e você construiu com labor, com dedicação, patrimônio, você demonstrou ser bom no que faz como empresário. Se você é um produtor de renome, se você é um vendedor de sucesso, você tem uma certa honra, respeito, admiração, uma tratativa diferenciada, um olhar de admiração, um reconhecimento público da sua figura. Ainda nos nossos dias, a nossa sociedade caminha para a aprovação social, para a afirmação social da sua própria pessoa, o reconhecimento de sua própria honra, por meio das redes sociais. Então, muitas pessoas vendem suas imagens na rede social, fazem suas publicações em busca de aprovação. Eu quero comentários de quanto lindo ou linda eu sou. Eu quero saber quantos likes, quantas curtidas. E às vezes quando não dá uma curtida, meu Deus, o povo não está gostando do meu conteúdo, da minha foto. O desejo pela aprovação, pelo reconhecimento, pela honra que vem das pessoas, da comunidade, por meio das redes sociais. Se eu posto uma foto correndo ou lendo um livro, eu quero que as pessoas elogiem minha disciplina. Eu quero que as pessoas vejam quão focado eu sou. Se eu posto uma foto das minhas conquistas, dos meus bens, dos lugares que eu visito, o desejo muitas vezes é que as pessoas vejam que eu me tornei digno de estar naqueles lugares, que eu me tornei digno das conquistas, e eu quero que as pessoas vejam, reconheçam e me aprovem. Mas é também das redes sociais que surge muita vergonha para as pessoas através do que é chamado nos dias de hoje de cancelamento. Uma palavra errada, uma opinião errada, uma fala controversa, um posicionamento sobre uma corrente político-ideológica errada, pode fazer com que
toda a sociedade da net se volte contra você e distribua sobre a sua pessoa o peso da vergonha por meio do cancelamento. Cultura da honra e da vergonha. Mas, pastor, claro que isso é só no mundo lá fora. Isso não vem para dentro da igreja. Vai pensando. Temos na igreja uma cultura da honra e da vergonha também. Muitas pessoas podem buscar cargos de liderança, cargos de evidência, como uma forma, número 1, de alcançar status. Número 2, de manter status. De arrancar das pessoas o reconhecimento ou o sentimento de aprovação de que é um indivíduo extremamente necessário para a obra, como ele contribui, como ele é valioso, e o indivíduo gosta, ele busca o reconhecimento, busca o tapinha nas costas, busca a opinião do quão valoroso ele é para aquela comunidade diante dos cargos de chefia e liderança que ele desenvolve. Como canta bem, que voz angelical, como administra bem o ministério, como é focado, nossa, que bênção é a pessoa, e muitas vezes a busca é por honra, por aprovação. Mas ainda na igreja podemos ter classes sociais com tratamento diferente. Então, pessoas de sucesso são acolhidas. Eu quero na minha vida, eu converso, eu visito, eu me preocupo, eu busco interagir, eu busco contribuir. Mas muitas vezes aqueles que não tiveram muito sucesso assim, aqueles que tiveram empreendimentos familiares que não deu certo, pessoas que acabaram experimentando processos dolorosos na vida, como mulheres divorciadas, mães solos, pessoas que tiveram um passado difícil, uma vida pregressa bastante conturbada. Essas pessoas estarão de forma muito sutil, muitas vezes na igreja, sendo relegadas a uma condição de vergonha. Muito sutil. Não dizemos, não quero você, não quero me relacionar contigo, distância de mim. Mas uma pouca atenção, um pouco cuidado, um desinteresse, um tanto faz. Uma maneira sutil de impormos sobre estas pessoas um nível de vergonha social. A cultura da honra e da vergonha ainda se manifesta na igreja por meio de muitas vezes pessoas que têm medo de compartilhar suas dificuldades, de confessar os seus próprios pecados, com receio de receber rótulos. Rótulos da comunidade. Com medo de a declaração de falha comprometer a sua imagem social na igreja. Cultura da honra. Cultura da vergonha. Muitos, em nossos dias, inclusive cristãos, infelizmente, buscam fundamentar sua identidade na aprovação social. Buscam fundamentar a sua identidade na busca pelo reconhecimento. Enquanto relegam outros que não atingiram esse patamar ao desprezo, ao esquecimento, à pouca atenção, e também temem que isso seja feito com eles. Agora, irmãos, como Jesus responde a essa cultura? Aos homens que estão buscando a aprovação dos outros por meio dos primeiros lugares, o reconhecimento, o prestígio, e a nós que muitas vezes pautamos as nossas vidas também nessa busca, na busca por honra, por aprovação, por reconhecimento, por status, por afirmação do nosso status, e vivemos o receio da vergonha de sermos rotulados e cancelados. Como Jesus responde a isso? Veja comigo no verso 8 até o verso 11. Jesus responde com uma parábola que traz uma instrução. Veja só. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Para que quando vier o que te convidou te diga, amigo,
Senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado. Irmãos, essa parábola de Jesus não é um conselho sobre como alcançar os melhores lugares nos eventos. Não é isso. Não se trata de um manual sobre como você pode ser melhor honrado em meio aos eventos da grande sociedade. Não é uma estratégia, um jogo inteligente para você conversar com essa cultura da honra e da vergonha. Não, não é isso. Longe disso. Até porque o que Jesus sugere é algo inconcebível naquela época. Buscar o último lugar. Isso é totalmente inverso ao pensamento da época. O que se exalta será humilhado. Naquela cultura não é assim o pensamento. O que se exalta, o que tem feitos, o que tem linhagem, o que tem nome, o que tem honra, terá mais honra ainda. O que se envergonha será mais envergonhado. É a lógica da época. Veja que sempre quando Jesus traz essas coisas invertidas, tem a ver com a vida com Deus. Tem a ver com o que se espera em termos de relacionamento de um homem que se alinhou ao propósito e à palavra de Deus. Jesus não está dando um hack, uma sugestão de como se dar bem nos banquetes. Pelo contrário, essa parábola, na verdade, retrata qual deve ser a relação correta do homem com Deus diante da sociedade. O que o homem precisa buscar diante de Deus? E o que o homem precisa abrir mão diante dos homens? É o que Jesus está tratando. Nessa parábola, o dono da festa de casamento é Deus. É um símbolo de Deus. Aquele que busca o primeiro lugar nessa parábola de Jesus são as pessoas que buscam a honra, o reconhecimento diante das pessoas como valor absoluto da vida. E estes são envergonhados por Deus. Estes são substituídos por Deus, tirados do lugar de honra que tanto procuram e colocados no último lugar. Os que estão buscando o primeiro lugar na parábola de Jesus são os que se preocupam em alcançar honra que vem dos homens, o status e a admiração social. São estes homens. Porém, para ocupar o lugar de honra diante de Deus, para ocupar o primeiro lugar na festa de Deus, na mesa de Deus, linhagem não importa. Conquistas não importam. Feitos não importam. Essas pessoas ocuparão o último lugar. Jesus disse que Deus trará pessoas mais honradas e tirarão os que buscam o primeiro lugar, colocando-os em último. Quem foi honrado? Ou como ser honrado diante de Deus, conforme esse ensino de Jesus? Bem, aquele que é honrado, aquele que senta nos primeiros lugares, aquele que ouve da boca de Deus, venha para um lugar de honra, são aqueles que adotaram a postura da humildade, representada por Cristo como aquele que se senta em último lugar. Aquele que se portou humildemente diante de Deus. Ou seja, não confiou, não buscou honra própria, não buscou reconhecimento das pessoas, não buscou o prestígio das pessoas. Diante de Deus, se colocou no último lugar, no lugar de humildade, no lugar de humilhação.
E Jesus encerra o ensino dessa parábola no verso 11, dizendo que, diante de Deus, os que se exaltam, buscando a honra que vem dos outros, os que se exaltam, buscando afirmar o seu prestígio diante das pessoas e receber a aprovação dos outros, serão, por fim, humilhados. Mas os humildes, os que se humilham diante de Deus, serão honrados por Ele. Diferente do que pensa o texto, alguns popularmente, não é os humilhados que serão exaltados. São os que se humilham. Os que se humilham diante de Deus. Os que abriram mão da busca por aprovação dos outros para se submeterem, para se humilharem diante de Deus, ainda que diante dos homens ocupem os últimos lugares, diante de Deus, serão extremamente honrados. Quem deseja viver diante de Deus buscando os primeiros lugares, preocupado com a admiração alheia, com a opinião alheia, com a avaliação alheia, preocupado com a honra que recebe ou deixa de receber dos outros, o reconhecimento e a aprovação que vem dos outros, este indivíduo é desprestigiado por Deus. Buscou os primeiros lugares, Deus conduzirá ao último. Ao passo que o humilde, que é despreocupado com a honra dos homens, que não tem problema de se assentar no último lugar, será engrandecido e honrado por Deus. Mas, já que o humilde é o que se assentará no primeiro lugar no banquete de Deus, que será honrado por Deus, é válido perguntarmos qual é a natureza desse humilde, desse que se humilha. No que consiste se humilhar? Se humilhar é andar de joelhos, se arrastando no chão, invocando o nome de Deus. Se humilhar é se emburralhar na terra e dizer, Senhor, tem misericórdia, tem piedade de mim. É caminhar descalço na BR em busca de pagar uma promessa para Deus. Se humilhar é se flagelar. O que é o humilde? Qual é a natureza deste que se senta em último lugar, que por fim será honrado por Deus? Vem para cima, venha para os primeiros lugares. Qual é a natureza? Qual a característica? No que consiste essa humilhação, essa humildade? Vamos ver? Lucas já trabalhou isso. O que é o humilhado? O que é o humilde? O que é o que se humilha? Lembra em Lucas 1,48 o que Maria diz? Que Deus viu nela? Lucas 1,48, Maria faz questão de no seu cântico destacar um valor. Diz que Deus contemplou na humildade da sua serva. E o que é essa humildade? É a pobreza? É a simplicidade? Não. A humildade tem a ver, amado, com a reação que Maria teve diante do anúncio do anjo. Vá para o verso 38 desse capítulo 1. Ela ouviu o propósito de Deus, ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu a vontade de Deus, e a resposta dela foi a de submissão à vontade do Senhor, que se cumpra a vontade do Senhor em mim, eis aqui a tua serva. Essa é a humildade. Essa é a pobreza que exalta o homem diante de Deus. Ainda que ser humilde, obediente, ainda que buscar fazer a vontade de Deus, coloque o homem em último lugar diante das pessoas. Coloque o homem na vergonha diante das pessoas.
Esse indivíduo que decidiu ocupar o último lugar por fidelidade no banquete celestial será honrado por Deus. Mas o que se preocupou mais com a honra dos outros, em ter a aprovação dos outros, em ter o prestígio dos outros, aquele que buscou os primeiros lugares para que as pessoas o afirmassem e o admirassem, este será humilhado, ocupará o último lugar. Irmãos, ainda Cristo declara lá em Lucas 4,18 que a sua missão foi vir para os pobres, para os humildes. Isso aqui é muito mais do que pobreza material física. Capítulo 4 de Lucas, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, os humildes. E a pergunta é: quem são esses pobres? Quem são esses humildes? São aqueles que diante da vinda de Cristo, que diante da exposição da sua palavra e da sua vontade, declararam: Senhor, eu preciso de Cristo. Eu posso ter bens materiais, só que eu sou pobre de Deus. Eu preciso dessa oferta. Eu preciso dessa salvação. Eu estou preso pelos grilhões das trevas e preciso da liberdade. Eu sou cego e preciso da luz que é Jesus. É para estes pobres que Jesus veio, que reconhecem a sua carência, a sua necessidade de Deus e daquilo que o Senhor veio trazer em Cristo Jesus. Essa pobreza é muito mais do que o reconhecimento de ausência material, é o reconhecimento de ausência espiritual e de enxergar Cristo como o maior bem, como o maior tesouro. Pobreza barra humildade, barra se humilhar, portanto, é o abandono da ideia de que a sua principal necessidade é o que vem dos homens, para ser aquilo que vem do Senhor. Isso é se humilhar. Isso é ser pobre. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero me submeter a Ti. Senhor, eu sou tão ridículo que eu não consigo dirigir minha vida. Eu preciso do Senhor para me conduzir. Senhor, eu sou cego, eu tropeço na minha sombra. De tão inútil e fracassado que eu sou. Toma minha mão, conduz minha vida, me dê da Tua palavra para orientar o meu caminhar. Eu sou pobre do Senhor, carente da Tua intervenção, do Teu agir, da Tua palavra, da Tua presença, da esperança que o Senhor veio trazer. Portanto, meu irmão, nesta parábola, Jesus desafia a visão daqueles que buscam a honra dos homens, retratado pela busca lá pelos primeiros lugares, e desconsideram que a exaltação e a honra que mais importa não é a que vem da sociedade, é a que vem do Senhor. E como essa honra se manifesta? Através da fidelidade a Deus, do reconhecimento de que o Senhor é o maior bem, de que o que mais importa é uma vida subordinada a Ele, ao seu propósito, à sua palavra. Isto é a humildade. Eu não te engano. Muitas vezes a fidelidade, a humildade diante de Deus pode te levar à humilhação diante dos homens. Podem fazer a sociedade te colocar nos últimos lugares. Mas você pode descansar na verdade de que aquele que se humilha, aquele que se dispõe a ocupar os últimos lugares, porém, em humildade diante de Deus, fidelidade a Ele, receberão a honra e a exaltação que mais importa,
que não é o like do Instagram, que não é o comentário positivo, que não é as palminhas lá no seu stories. Não é a palavra, os adjetivos linda, guerreiro, meu orgulho. Isso é fenomenal. Mas sim, a honra que vem do Senhor, venha meu servo, se coloca ao meu lado. Essa é a honra que importa. Se sua vida tem se voltado para a busca de reconhecimento, admiração e status que vem dos homens, você precisa entender urgentemente que a honra mais importante é aquela que você pode receber de Deus por meio de uma vida de submissão à sua palavra. A verdadeira honra começa pela postura pobre e humilde diante de Deus, carente dele, submissa a ele, debaixo da sua poderosa mão. Isso redundará em grande exaltação. Não seja reconhecido por todos, não seja aprovado por todos, não busque o prestígio de todos, se isso por fim significar ser desprezado por Deus, ocupar o último lugar. E aqui eu preciso te lembrar o que é ocupar o último lugar. Volte para o capítulo 11 de Lucas. Na verdade, capítulo 12. O que é ocupar o último lugar? Na verdade, é capítulo 13 mesmo, irmãos. Capítulo 13, me perdoem. O que é ocupar o último lugar? Veja. Jesus diz no verso 30 do capítulo 13: há muitos últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. E do que Jesus está falando? Está falando da participação do banquete da salvação. Muitos que se julgam merecedores pelo reconhecimento que têm, pelos valores que têm na sociedade, pelas conquistas. Esses que se julgam primeiros serão últimos. Mas aquele que se julga o último, carente, necessitado de Deus e que abraça a palavra e a obediência a Cristo, serão os primeiros na mesa. Os últimos têm a ver, veja só, com estes que chegam no verso 25, que a porta do banquete esteve aberta. Quem entrou, entrou. Mas existem no verso 25 pessoas que chegaram por último e ficaram do lado de fora, batendo a porta. Os primeiros que entraram pela porta estreita, que abraçaram o evangelho, a obediência, a fidelidade a Cristo, que se humilharam diante de Deus, foram os primeiros a entrar. Mas aqueles que se julgaram os primeiros, os poderosos, e desprezaram a oferta de Jesus e a submissão a Ele, se tornaram os últimos. A porta está fechada. Ser último é ficar do lado de fora. Ser último é ficar fora da mesa. Ser último é o retrato de alguém que desprezou a honra de Deus em troca da busca pela honra das pessoas, pelo prestígio e a admiração das pessoas. Então, não queira ser o primeiro aqui. Não queira a honra, o prestígio, a admiração, a aprovação dos outros aqui, se isso significar a reprovação e a humilhação diante de Deus, o ser último diante de Deus, porque você pode ficar de fora do banquete. A porta pode se fechar para você. Prefira talvez uma vida sem o louvor de terceiros, mas vivendo fielmente para obter o louvor divino, que é bem mais importante. Então, algumas aplicações bem rápidas aqui. Não busque fundamentar a sua identidade na opinião e aprovação alheia. Você é quem a comunidade ou as que estão ao seu redor aprovam um estilo que você deve ser. Se conformar a isso para ter um senso de pertencimento e de aprovação. Pense você, adolescente e jovem,
que existem muitas culturas diferentes dentro da juventude nos dias de hoje, com regras diferentes, com ditames diferentes, com costumes diferentes, com valores diferentes. E se você buscar fundamentar a sua identidade, quem você é, com base no que estes aprovam, você estará desonrando a Deus em muitos momentos. Você está trocando o prestígio vindo de Deus pelo prestígio vindo das pessoas. Mas você também pode ser um adulto que busca fundamentar a sua vida no que os outros determinam como legal, aprovado, maneiro. Isso dita a forma que você se veste, fala, se comporta no ambiente de trabalho, se comporta em meio à sociedade, dita os seus gostos, até mesmo os seus desejos. Para pertencer a esse grupo, eu tenho que ser alguém que, no mínimo, tenha carro tal, alguém que faça viagem tal, alguém que se vista de tal maneira, alguém que frequente tais ambientes. Longe de mim, não ser bem aprovado e afirmado por essas pessoas e receber delas a vergonha. Longe de mim, quero não, tá doido? Você pode ser um adulto assim. E muitas vezes esse estilo de vida te levará a desconsiderar a palavra e a fidelidade ao Senhor em muitos momentos da sua vida. E você estará trocando a honra que vem de Deus, que pode vir de Deus, pela honra e a aprovação que virá dos outros. Você está trocando o ocupar dos primeiros lugares na mesa de Deus para ocupar os primeiros lugares na mesa dos homens. Isso é um problema. Fundamente a sua identidade não no que o seu grupo aprova, não no que as pessoas ao seu redor acham de louvável. Fundamente sua identidade, quem você é, na aprovação do Senhor. E isso é o que importa. Ainda que você sofra sanções sociais, ainda que você seja cancelado pelo seu grupo da faculdade, pelos adolescentes do seu grupo, pelos jovens do seu grupo, pelo time do seu trabalho, pela sua clientela, pela classe que você participe, o seu clube social, ainda que você ocupe os últimos lugares perante essas pessoas, se o ocupar desse último lugar significar fidelidade, honra e busca a aprovação de Deus, não se preocupe, porque você estará buscando o lugar que de fato importa, que é o primeiro lugar, ou os primeiros lugares na mesa de Deus, que vem para os fiéis. Não busque, nem adoeça por falta de likes, de curtidas, de engajamento. Busque, acima de tudo, um estilo de vida que lhe permitirá o like divino, a curtida divina. Sabe qual é o coraçãozinho que Deus pode botar na sua vida? O joinha que Deus pode dar? Sabe qual é o comentário fixado na sua foto que você pode ter? As palavras do Senhor que diz: servo bom e fiel, entra para o reino preparado para você antes da fundação do mundo. Esse é o comentário que importa. Esse é o like que importa. Essa é a curtida que buscamos. A igreja, nos dias atuais, precisa combater a cultura da honra e da vergonha que pode se instalar no seu meio. A igreja precisa ser um ambiente onde todos devem ser nivelados pela postura de humildade. Ou seja, numa postura de servos de Deus que andam em fidelidade e não pela honra e prestígio social que possuem. Falaremos um pouco mais disso na próxima mensagem. Mas a igreja não deve ser um lugar de tratativas diferentes pela posição, pelos recursos, pelas conquistas, por aquilo que o indivíduo tem. Pelo contrário, todos devem ser vistos não com base nos seus rótulos terrenos, mas com base em um único rótulo que vem dos céus: servo de Deus. Isso nos garante um estilo de vida e relacionamentos que não é determinado por qualquer aspecto de honra e vergonha nessa sociedade. Teremos pessoas que terão passados difíceis e irreparáveis. Teremos pessoas que lá fora não recebem grande valor.
Teremos pessoas rejeitadas por muitos. Teremos pessoas reconhecidamente fracassadas no meio mundano e terreno. Mas, no ambiente da igreja, todo e qualquer adjetivo mundano cai por terra. Porque mesmo que alguém seja envergonhado diante das pessoas, pela sua fidelidade em alinhamento ao propósito de Deus, essa pessoa pode ser muito honrada. E será honrada por Deus. Talvez eu falo a alguém que tem dificuldade de se converter, temendo a vergonha que trará a sua família, que é de outra religião. Então, existem pessoas que possuem uma tradição religiosa familiar, e converter-se a Cristo Jesus pode ser um enorme problema para ela, um enorme motivo de desdém, de rejeição, de vergonha, ser considerada a ovelha negra da família, aquele que quebrou a tradição religiosa da família. Se você está diante deste dilema, eu te digo, se submeta à vergonha que você pode passar no meio da sua família, a desonra, o desvalor, o desprestígio. Porque isso redundará em honra, em louvor da parte do próprio Deus. Se você estiver no último lugar da sua família, você estará nos primeiros lugares na mesa de Deus. Isso é o que importa. Não tema, venha a Cristo. Se considere um pobre, um humilde, um carente, um necessitado do Senhor. Isso hoje. Agora eu me dirijo a você que é um envergonhado no mundo. Você que foi reconhecido por falir, você que faliu negócios, você que faliu famílias, você que teve um passado extremamente difícil, irreparável diante das pessoas. Não existe honra lá fora para você. Não existe prestígio lá fora para você. Eu digo, venha até Cristo, pois Ele transforma a vergonha dos homens em honra diante de Deus. Alinhe a sua vida à palavra de Cristo, se submeta a Ele fielmente. E todo desdém social será convertido em honra divinal, em elogio santo, em honra santa, vinda de Deus para você. O cristão precisa combater a tendência de dirigir a sua vida fundamentando a sua identidade na aprovação social. Pelo contrário, ele deve buscar viver uma vida fundamentando a sua identidade na aprovação celestial. Entendendo que não compensa ocupar os primeiros lugares diante dos homens, se isso significar ocupar o último lugar diante do Senhor. Mais importa se sujeitar aos últimos lugares do homem para estarmos em posições de honra diante do Senhor. Que você entenda nessa noite que a honra e a aprovação que importa é a que vem de Deus. A dos homens, não seja escravo delas. Não se martirize por elas. Que Senhor Jesus aplique a porção da sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, por favor, que a tua palavra floresça em nossas vidas, que modifique as nossas preocupações a respeito da honra que devemos buscar. Não queremos e não devemos buscar os primeiros lugares diante dos homens, ser aprovados por eles, manter os nossos status, mantermos a nossa boa aparência social, mantermos um certo prestígio diante dos homens. Se isso muitas vezes significa desdenhar da honra que devemos buscar a vinda de Ti. Nos dá força, Senhor, para vivermos nos últimos lugares diante das pessoas, mas porque buscamos os primeiros lugares diante do Senhor. Nos ajuda muitas vezes a lidarmos com a vergonha de sermos encarados como pessoas fora da moda, pessoas fora da tendência, pessoas que não andam conforme as mesmas trends lá de fora. Pessoas que não estão alinhadas a uma certa cultura. Porque temos corações alinhados à Tua palavra e ao Teu propósito. Nos ajuda a encararmos essa vergonha a que podemos estar sujeitos.
para buscarmos, acima de tudo, a honra que vem do alto, o elogio, a aprovação que vem dos teus lábios sobre nós. É preciso coragem, Senhor, é preciso poder do teu Santo Espírito para viver uma vida assim, e que essa seja a realidade de cada um destes que ouviram esta pregação. Que a nossa preocupação primária não seja a aprovação que vem do outro, mas a aprovação que vem do alto. Essa é a nossa busca, esse é o nosso desejo. Que o Senhor venha alimentar o nosso coração com Ele, em nome de Cristo Jesus. Amém.